Oi, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei. Estamos em mais uma aulinha. Beleza, povo? Ué, ué, ué. Vamos lá, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Parará, vamos ficar aqui, ó, nesse cantinho. Fechou. Seguimos, povo. Adiante. Se você reparar, nossa aula aqui de hoje, ela é do módulo 41. Ei, motoqueiro, beleza? Passou a nota aí. Essa aula aqui, ó, ela é do módulo 41. E aí você vai perceber, ué, já não fizemos a aula do módulo 41? Já, mas eu dividi também a aula do módulo 41 em duas partes, porque tem uma parte que é só de nomenclatura, apesar de os exercícios não abordarem isso, tá? Tem um mísero exercício que abordou isso na nossa apostila, tá? Então essa aula é uma aula que a gente faz bastante uso do slide aqui, então vou pedir para você, né, ir lá depois, pegar no Coque Arquivos esse slide e com todo o carinho do mundo resolver todas as questõezinhas que estão aqui, beleza? Claro, vai ter uma listinha lá no Estudos, tá bom? Também para você resolver. Aí talvez eu coloque um pouquinho mais de questão, vamos ver. Vamos ver depois o que tem lá no banco de dados. Senão eu coloco questão inédita mesmo. Então vamos lá, apostila 14 ainda, página 229, nosso penúltimo módulo dessa frente. E aí o seguinte, ó, a gente estava falando de hidrocarboneto, né? Lembra que hidrocarboneto é aquela função onde você vai ter ali somente carbonos e hidrogênios. Aqueles heteroátomos não entram nessa nomenclatura aqui, hidrocarboneto somente carbonos e hidrogênios. E aí você vai perceber o seguinte, olha só que gracinha, o hidrocarboneto ele é dividido em todas essas classes aí, ó. Então nós temos os alcanos, os alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos, ciclenos, aromáticos, e tudo isso é hidrocarboneto. Então, né, só para você ter uma contextualização, né, o petróleo ele é uma fração de hidrocarbonetos. Olha o tanto de coisa que sai do petróleo. Então você imagina o quanto de hidrocarboneto que não existe. Tá? Então tem muita coisa mesmo. E isso é só uma classe. Dentro dessa classe a gente tem diversas substâncias. Então é uma infinidade de substâncias aí na nossa química orgânica, tá? Focando agora em hidrocarboneto. E a gente vai ver agora por que existem todas essas classificações. Ó. Os alcanos, volta lá. Os alcanos, eles são hidrocarbonetos que apresentam somente ligação simples entre carbonos. Ó, detalhe, entre carbonos, tá? Então só vai ter ligaçãozinha simples, só carboninho saturado. Agora quando você olha para os alcenos, eles já vão apresentar pelo menos uma ligação dupla. Então, ó, segue a sequência do alfabeto. An, en, in. A, E, I. Okay, A, E, I. Então, ó, uma ligação, só ligação simples, ligação dupla e ligação tripla entre carbonos. Lembra que tem esse detalhe de estar entre carbonos, beleza? E aí nós temos os alcadienos. Olha aqui, ó, aparece o en de novo. Não é por uma mera coincidência. Aparece o en porque nós temos de fato ligação dupla de novo. Só que aí aparece esse di na frente, ó. Então eu tenho duas ligações duplas entre carbonos nessa cadeia carbônica aí, tá bom? Ciclanos são ciclos com ligação simples entre carbonos, ciclenos, ligação dupla entre carbonos, e os aromáticos apresentam ressonância num ciclo. O que a gente está acostumado, que vai aparecer para nós, é o benzeno, esse carinha aqui, ó, com três ligaçõezinhas duplas aparecendo ali para nós, beleza? Não consigo fazer mais uma ligação ali porque pega a mãozinha. Fechou, Lês? Seguimos então com mais uma tabelinha aqui, ó. Existem sinônimos ainda. Se não bastasse todos esses nomes de hidrocarbonetos, existem ainda os sinônimos para esses nomes. Oh, meu Deus do céu. Mas você vai ver que vai ficar facinho, tá? Então nós temos lá, ó, alcanos, alcenos, alcinos, e aí aparecem nomezinhos específicos, ó. O alcano, sinônimo para ele, parafina. Então, quando você aí, ó, galerinha dos surfs, você vai perceber, né, aquela parafina que você passa, pegar aquela onda, deixar o cabelo dourado, né? Você passa na prancha, depois você passa no cabelo para dar aquele, né, ficar no estilo, né? E aí, ó, essa parafina que você passa lá, ela é, na verdade, formada por carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto. E é ainda um hidrocarboneto da classe dos alcanos, belezelks?
Os alcenos são chamados também de olefinas, os alcinos de acetilênicos, e aí a gente tem depois uma aula que a gente vai falar só de alcano, só de alceno, só de alcínio, assim por diante, tá? Alcadienos são chamados de dienos, né? Esse aqui é mais intuitivo, e os aromáticos são chamados de arenos, são sinônimos, tá? Mas se preocupe mais com os tipos aqui, ó, alcano, alceno, alcino, beleza? Exemplo, alcano só tem ligação simples entre carbonos, alcenos tem pelo menos uma dupla, alcinos uma tripla, alcadienos duas duplas, ciclanos o menor ciclo possível para nós, né? Quem veio tirar dúvida lá no plantão, inclusive o pessoal que não está aparecendo no plantão, hein? Ah, coisa feia, hein? O pessoal que veio lá no plantão, né? A gente fez uma questãozinha sobre ciclos, e aí nós tínhamos lá que o menor ciclo possível é um ciclo de 3 carbonos, e é o que a gente tem aqui, ó, nos ciclanos. Ciclenos, uma ligaçãozinha dupla entre eles, e o aromático mais famosinho para nós seria aquele anel benzênico, tá? Um ciclo com 6 carbonos, o hexágono, e eu tenho aquele anel, que é aquele círculozinho ali, ou simples dupla, simples dupla, simples dupla, certo? E ainda tem mais um detalhezinho, ó. Existem fórmulas gerais para que a gente possa, através do número, ó, agora é terça-feira, 8h58, através do número que a gente tem aqui, ó, deixar meu rostinho aqui, ó, através do número que a gente tem de carbonos, a gente consegue achar o número de hidrogênio direto, só com a fórmula geral. Teve alguma questãozinha que eu não sei qual foi a questão da última lista, que eu disse que mais pra frente a gente ia falar de umas coisas que ia facilitar. E era isso aqui, era esse lance aqui, ó, tá? Para que serve todas essas fórmulas? Volta. Para que serve todas essas fórmulas aqui, ó? Se você reparar, tem questão que vale a pena saber. Olha só, deixa eu tirar meu rosto daqui que tá me dando agonia. Vou colocar aqui embaixo agora. Por exemplo, aqui, ó, quantos átomos de carbonos possui o menor hidrocarboneto parafínico que possui 62 átomos de hidrogênios? O que vai acontecer? Ó? Eu tenho um hidrocarboneto parafínico, ou seja, eu sei que ele está falando de um alcano. Então eu sei também que esse alcano só vai apresentar a ligação simples entre carbonos. E aí a gente cai na fórmula geral que é CnH2n mais 2. Com essa fórmula a gente consegue já descrever qual é a quantidade de carbonos que ele vai ter, sendo que eu tenho a quantidade de hidrogênios. Resolvendo aqui então, ó, fórmula geral, temos ali 2n mais 2 igual ao número de hidrogênios, portanto 2n mais 2 é igual a 62. Joga 2 para lá, divide 2 para cá, e aí você chega aqui, n vale 30. Portanto, esse itemzinho aqui, ó, você vai falar, UFSC é somatório, professor, você está me enganando. Na verdade, isso aqui era um itemzinho da UFSC, tá? Então, você conseguiria aqui ganhar um itemzinho, ó, de bandejinha ali, ó, sabendo essa fórmula geral, tá? Existem as outras fórmulas, né, de alceno, alcano, alceno, alcino, né? Alcadieno, assim por diante. Mas grava principalmente essa, tá? Grava principalmente essa aqui, ó, dos alcanos, porque é a partir dela que as outras vão surgir. Então você vai percebendo que alceno forma uma ligação dupla, então vai sumir esse 2 aqui. Para alcino vai ter mais uma ligação, portanto, né, na ligação tripla você vai ter que tirar 2 hidrogênios. E aí formou um ciclo, você parte da fórmula geral também, tira 2 hidrogênios. Isso vai ficando mais fácil quando você vai vendo uma maior quantidade de matéria de química orgânica, tá? O hidrocarboneto ali, alcano, alceno, alcino, radicais e tudo mais, e aí vai ficando mais claro, tá bom? Mas lembra dessa formulazinha aqui, ó, com carinho, tá? Seguimos então em frente com a nomenclatura. Agora, de fato, a nomenclatura. A nomenclatura, ela é estipulada aí, ó, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que a gente chama de IUPAC. Então você vai vai se acostumando já com ouvir isso. Nomenclatura IUPAC, nomenclatura IUPAC, nomenclatura IUPAC. Porque essa nomenclatura é a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos, tá bom? A gente vai ver ali uma infinidade de compostos orgânicos. Infinidade não, estou sendo exagerado. Mas uma grande quantidade de compostos orgânicos e cada um deles vai levar uma regrinha de nomenclatura.
Só que a base disso tudo, a base da nomenclatura, está aqui. Então, por isso que essa aula está sendo dividida para você entender isso aqui, ó, de trás para frente, para você conseguir dar conta do que vai vir lá na frente de nomenclatura, tá? A química, ela é uma matéria meio acumulativa, né? Mas principalmente a química orgânica. Se você deixar para trás, vai virar um bolo de neve, uma bola de neve, você não vai conseguir dar conta, tá? Então, preste atenção nessas aulas aí. E aí, vamos lá, ó. Para fazer a nomenclatura, a gente tem 3 pontos no nome. Prefixo, que é o nosso início, a nossa raiz. O prefixo vai indicar para você o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. A gente costuma dar o nome, né? No máximo, aí até uns 12 carbonos por ali, tá? Mais que isso já fica mais difícil de aparecer questão. A parte do meio do nome vai remeter para nós sobre o tipo de ligação que vai acontecer. Se tem insaturação ou não, e se tiver, a sua quantidade. E a parte final do nome vai remeter para nós a função, né, que agora para nós é só o hidrocarboneto. Então a gente vai terminar sempre com O. E temos aí então, ó, essa tabelinha que vai te acompanhar daqui para frente em química orgânica, tá? Daqui para frente, acabou. Não tem como mais se desligar dessa tabelinha, dessa regrinha, tá? Então nós temos lá um carbono, prefixo para um carbono. Cadê meu mouse? Vem mouse. Aqui. Prefixo para um carboninho, a gente usa aqui, ó, met. Prefixo para 2 carbonos, et. Prefixo para 3 carbonos, prop. Para 4 carbonos, but. Vixe, já não lembro mais o que é o primeiro carbono. Só vai ter esses 4 aqui diferentes, tá? Met, et, prop e but. A partir do 5º carbono, já fica meio intuitivo, ó. Pente, ex, né? O Brasil vai ser agora, na próxima Copa, se tiver Copa, hept, né? E assim vai, oct, non. Então aqui, ó, já vai seguindo um lance ali de, né, quantas vezes é campeão, quantas vezes ganha e tal. Então já tem uma certa facilidade. Mas os 4 primeiros carbonos no início do conteúdo é fácil confundir. Logo você vai pegar a mãe e não vai mais confundir isso aqui, tá? Mas lembra ali, ó, met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Tananana. Pegou? Ó, met, et, prop, but. Tananana. E aí você já sabe a sequência ali, tá bom? Então, prefixo vai indicar a quantidade de carbonos. O infixo, o meio, né, vai indicar para você o tipo de ligação. Ligação simples, an. Ligação dupla, en. Ligação tripla, in. Tenho mais de uma dupla, de en. Tenho mais de 2 duplas ainda. Eu tenho 3, trien, porque eu tenho 3 duplas. Tenho ligação tripla, diin. Tenho 3 ligações triplas, triin. Beleza? Vai nessa sequência. Então, a partir das ligações, você consegue... a partir do infixo... O que eu estou colocando no mouse? Está passando lá toda hora. A partir do infixo, você consegue saber o tipo de ligação que vai ter na sua cadeia principal. E o sufixo vai indicar a função orgânica, que para nós agora é só hidrocarboneto, então a gente vai trabalhar somente com a terminação O. Não entendi nada, professor. Calma, não fique nervoso. Vamos fazer um exemplo agora. Vamos lá, ó. Exemplos. Eu tenho 3 carbonos. Qual seria o... Na verdade, todos aqui, ó. Tá vendo que todos esses exemplos têm 3 carbonos? Né? Essa ideia aqui, ó, a ideiazinha do Miron, seu professor do terceirão lá, pré-vestibular. E aí, ó, a ideiazinha dele, ó, você tem 3 carbonos em todas as possibilidades possíveis para o que a gente viu até agora. 3 carbonos fazendo só ligação simples, fazendo uma ligação dupla, fazendo uma tripla, 2 duplas, um ciclo com só ligação simples e um ciclo com uma ligação dupla. Qual vai ser a raiz? Qual vai ser o prefixo que indica o número de carbonos? Met, et, prop. Então, ó, para todos eles eu tenho o prefixo prop. Aquele A está ali de enxerido, daqui a pouco eu falo dele. Agora eu vou ver o meio da nomenclatura. Primeiro, ligação simples, portanto, an. Depois, o de baixo, ó, en, porque tem ligação dupla. O de terceiro ali, ó, in, porque tem ligação tripla. Depois eu tenho... Ih, estamos ligando aqui, deixa eu dar um técnico aqui, ó, não posso atender agora. Depois nós temos 2 duplas, então eu tenho o di-en, 2 duplas. Depois eu tenho ali an, no ciclo só tem ligação simples, e por fim, en, porque eu tenho uma ligação dupla. Para finalizar aqui, ó, todos eles vão terminar em O, porque a gente está falando só de hidrocarboneto. Tá, professor? Mas eu só estou vendo carbono aí. Ó, esses carbonos,
eles vão aqui ter, né, a nossa regrinha de, beleza, eu tenho 3 carbonos, mas vai aparecer o hidrogênio completando as ligações do carbono. Vai se acostumando com isso aí, tá? Porque dá muito trabalho ficar colocando hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio nos slides. Então, a gente vai representar só o carbono, tá bom? Detalhe para aqueles outros dois lá, os últimos. Ó, coloquei O em todos eles. Os outros dois últimos, eu deixei um espacinho na frente porque eles são ciclos. Então, eu preciso representar o nome ciclo também. Fechou? Se você não entendeu essa parte, volta, começa o vídeo de novo, beleza? Estão me ligando bastante, mas depois eu retorno. Nada deve ser importante, não. Seguimos em frente. Agora mais um exemplo. 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos. Já vamos direto para o nome. 4 carbonos. Só está fazendo ligação simples. Então eu tenho met, et, prop, but. But. Terminação ali O, porque é hidrocarboneto. E o meio indicando o tipo de ligação. Mais um exemplo. Aumentei um carbono. 5 carbonos. Met, et, prop, but. Pent. Só tem ligação simples. Pent. Terminação O. Então fica o pentano. Coloquei mais um lá. Agora eu coloquei mais 2 carbonos. Então, prefixo para 7. Met, et, prop, but, pent, hexa e hept. Então, heptano. Montamos ali, demos o nome através, né, do número de carbonos. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo para 6. Hex. Eu tenho uma ligação dupla, hexeno, então ficaria o hexeno. Mas espera lá, e a posição dessa ligação dupla aí? Eu tenho uma dupla que está num carboninho que não necessariamente é o primeiro. A gente agora vai ver mais uma regrinha, beleza? Então, repito, se você não entendeu essa parte aqui, ó, volta para não deixar acumular tudo. E aí vai pegando passo a passo, tá? Deixa eu ver que horas são aqui, quanto tempo a gente já está gravando. 17, meu pai, vamos lá. Posição da ligação dupla. A posição da ligação dupla, a gente deve ter 2 regras. Numerar a posição da ligação dupla ou ligação tripla. Então, quando não tiver no primeiro carbono, não precisa. Mas se tiver em outro carbono que não seja o primeiro, eu preciso falar em qual carbono está. E qual que eu vou começar a contar essa cadeia carbônica para dar o nome? Eu vou ter que começar mais próximo da insaturação. Belezinha? Seguimos aqui então. Observação. A numeração indica a quantidade e não, ou melhor, não indica a quantidade, e sim a posição que está a ligação dupla. Tá? Não é a quantidade. Às vezes o pessoal confunde com isso. Peguei essa cadeia que a gente tinha acabado de falar lá, o hexeno. Será que esse aqui é o hexeno mesmo? Vamos aqui, ó, por partes. Hex, prefixo, né? Beleza, que me indica 6 carbonos. Eu tenho o infixo em, que me indica ligação dupla. E eu tenho a terminação O, que me indica um hidrocarboneto. Beleza. Só que aí, ó, eu vou começar a contar os carbonos agora. Se eu conto da direita para a esquerda, eu fico com o primeiro carbono da ligação dupla. Aqui, ó, carboninho 4. Então, eu ficaria, né, 4 hexeno. Mas aí, digo para você que isso está errado. Por que isso aqui está errado? Porque eu preciso da menor numeração para a posição da insaturação. Então, se eu contar assim, ó, olha só, da esquerda para a direita, você vai perceber que o carbono que vai ter a ligação dupla vai ser o carbono 2. Ah, professor, mas o carbono 3 também. Beleza. A insaturação está entre o 2 e o 3, mas a gente sempre vai pegar o menor número. Portanto, aqui o nome correto seria 2-hexeno. Pegou a regrinha? Isso aí, tá? Vamos no embalo. E aí eu tenho, então, a posição, né, o carbono em que está a ligação dupla, 2-hexeno. Certo? Ainda tem um outro detalhe, ó. Vamos seguir aqui, ó, a mesma estrutura, né? Eu chamei lá de, eu poderia chamar ela, ó, deixa eu tirar meu rosto daqui. Poderia chamar isso aqui também, ó, de hexeno 2, que vai me indicar também a ligação dupla. Poderia chamar de hexen 2-eno. Na verdade, faltou um tracinho aqui, ó, do 2 para o en, tá? Depois eu vou colocar ali no slide para arrumar para vocês. A gente separa número de letra por um hífen e número de número por vírgula. Mas essa regrinha vai vir mais à frente, tá?
A gente vai usar mais essas regras nas próximas aulas. E aí nós temos aqui ó, o que a gente colocou ali, 2-hexeno. Beleza, 2-hexeno. E agora, qual está correta? Eu falo para você que as 3 estão corretas, tá bom? Só que aí você vai perceber o seguinte, ó, a primeira ela é mais antiguinha, a segunda ela é a mais atual, faltou um hífenzinho aqui, tá? Não esquece que tem, deixa eu fazer aqui, ó. Tem um hífenzinho aqui também, ó. Separa sempre número de letra por um hífen e número de número por vírgula. E a terceira é a mais utilizada. Essa aqui é que você vai utilizar mais, apesar dessa aqui ser a mais atual, beleza? Tanto que eu deixei aqui em negrito para nós. Mais um detalhezinho, ó, uma cadeia aqui com 4 carbonos, tem uma ligaçãozinha tripla agora, e aí a gente vai lá, ó. Prefixo para 4 carbonos, but, ligação tripla, in, e a terminação, o, porque só tem carbonos e hidrogênios, não aparece um heteroátomo. Ah, professor, não estou vendo hidrogênio. Usa sua mente e imagina que tem hidrogênio ali. Até te desafio, se você quiser estudar mais, vai dando a fórmula molecular para isso aí, vai colocando os hidrogênios, pausa e faz, beleza? Ah, tem pouca coisa para fazer, né, professor? Tá fácil. Mas eu poderia dizer também ó, que seria o 1-butino. Mas lembra que o 1 ele é facultativo. Eu não sou obrigado a colocar o número 1 quando a dupla e tripla está no carbono 1. Beleza? Então temos lá, ó, quando a dupla estiver no carbono 1, no primeiro carbono, não precisa colocar o número 1. Certinho? Mais uma aqui agora com 2 ligações duplas. Ó, presta atenção, hein? Hept indica a quantidade de carbonos, 7. En me indica que eu tenho ligação dupla, só que eu não tenho 2 duplas? Sim, então eu preciso perceber que com 2 duplas eu preciso do prefixo ainda em cima do infixo, dien, hept dien. E a terminação vai ser o, me indicando o hidrocarboneto, beleza? O A ali, ó, ele vai só para completar, porque pensa assim, ó, ia ficar heptidieno, ia ficar meio feio, né? Meio estranho, o povo é meio nojento, quer deixar um negocinho melhor. Então ele coloca ali, ó, heptadieno, é só para ficar mais bonito, tá? Não que melhora muito, né? Porque continua ruim, mas só para dar uma melhorada, tá? Uma maquiada ali. E aí a gente agora vai ver uma regrinha sobre a contagem quando tem mais de uma ligação dupla. Deixa eu subir meu rosto aqui, vamos lá. Quando tem mais de uma ligação dupla, a gente pode contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então vamos lá. Se eu contasse da direita para a esquerda, ó, de verde, as ligações duplas estariam aqui, ó, carboninho 2 e carboninho 6. Se eu contasse agora de esquerda para a direita, ia ficar no carbono 2, ó, carboninho 2 e no carboninho 5. Opa, pera lá, tá diferente. Qual é a nossa regra? A menor ganha, sempre, a menor ganha. Então, 2 e 6, se você somar, dá 8. 1 e 5, olha eu fazendo errado aqui. É porque eu tava com 2 na cabeça. É 1 e 5, ó, não é 2. Birds. Aqui, ó, 1 e 5, esquece o 2 aqui, tá? 1 e 5 somado dá 6. Então, essa de vermelha, né, de vermelho, é a nossa sequência correta de numeração. Portanto, ficaria lá 1, 5 de N, beleza? Posição das ligações duplas. E aí repara o seguinte, ó. Lembra que eu disse para vocês? Número de número, coloca uma vírgula. Número de letra, hífen. Beleza? Isso aqui está separado só por uma questão de logística para você ver o passo a passo, tá? Mas é tudo junto. 1, 5, tracinho, heptadieno. Tudo escrito junto, tá? Coloquei uns exercícios extras aqui no slide para você. Nossa aula já está em 24 minutos, então já está bem adiantadinha. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Vou deixar para você fazer isso aqui, beleza? Vai passando lá na sua casa com calma, senão essa aula vai ficar muito extensa e aí você vai testando a sua, né, compreensão do conteúdo, beleza? Pega o slide no Calc Arquivos e faça isso aqui já com uma lista. No Estudos aí eu coloco 5 exercícios só, para não ficar muito pesado, belezinha? Deixa eu passar aqui, ó. Vou passar bem rápido, mas aí tem resolvidinho para você depois, tá? Passo a passo. E aí, ó, o que você vai perceber? Deixa eu voltar aqui rapidex. Ó, tem questão que traz o nome e te pede para desenhar os carbonos, a fórmula estrutural,
e tem questão que te dá a fórmula e pede o nome, tá? Nesses dois pontos aí, você precisa ficar craque nesses dois. Tanto para você, a partir do nome, fazer a forma estrutural, ou a partir da forma estrutural, fornecer o nome, tá? Lembra que essa aula é uma aula base para o que a gente vai dar a sequência. Então, domine esse conteúdo de nomenclatura agora, tá? Tarará, tarará. E aí eu coloquei mais alguns exercícios ali, ó, fórmula do carboneto, tarará. Acho que esse aqui também tá tranquilo, tá tudo respondidinho, então você consegue depois já ir descrevendo todas as questões, ó. Só para, ó, se você pegasse a sua apostila no módulo 41 mesmo, só tem um exercício que é o exercício 11, que fala disso, tá? Então, foca aqui no slide e vai numa listinha de estudos para a gente fechar essa aula. Beleza? Qualquer dúvida, gente, apareça no plantão sem medo, tá? Aparece lá porque vocês precisam dominar esse assunto. Valeu, obrigado pela aula de hoje. Vamos encerrar a nossa gravações. Valeu, um abraço e até a próxima. Vamos ver se eu encerro aqui. Falou, falou, valeu!